Olá, ótima noite para você. Como que você está? Espero que você esteja muito bem. Eu estou bem aqui em mais uma noite de live, não é? Sempre uma palavra de vida, o meu coração é o teu, não é? Para você aí que já me acompanha, já me conhece, e para você que não me conhece, eu me chamo Monique Faria, ok? Eu comunico a você a partir daquilo que diz respeito às nossas emoções, as doenças da alma, não é? As doenças psicossomáticas, inteligência emocional, espiritualidade, para você que tem alguma fé ou que não tem, tá bom? Sempre uma palavra de sabedoria, não é? Para que possamos crescer no conhecimento, crescer assim de dentro para fora, nos tornando pessoas melhores. Alguém que se pareça com seu Criador, se você acredita nisso, não é? Ah, sim, porque se você não acredita, você acredita sim, que devemos ser pessoas do bem e de bem, não é? Vamos combinar. Então é isso que eu quero conversar com você. Boa noite, ótima noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live, tá bom? Eu quero que você se sinta à vontade. Desculpa, eu bati aqui. Então, que você também possa estar convidando seus amigos. Eu vou estar aqui convidando alguns amigos para estar comigo nessa live. Vamos lá. Só um instantinho para a gente estar conversando um pouco. Hoje eu vou falar sobre o medo. Pois é, você tem medo? Tem medo de quê? Não é? O medo ele é bom, ele é salutar, o medo ele é patológico. Então é sobre isso que eu quero conversar com você essa noite. Convida aí, deixa eu terminar aqui de convidar algumas pessoas. Vamos lá, para poder estar entrando nessa live. Ai, gente, eu fico sempre tão feliz em poder estar participando das lives, fazendo live, né? Porque a gente tem muita demanda, tem atendimento, tem vídeo para gravar, e é tanta coisa que às vezes não sobra tempo para estar fazendo live, não é? E as pessoas ficam assim perguntando: Monique, faça live, fala de alguma coisa, grava vídeo. A gente tenta, a gente tá sempre correndo para poder fazer live sim, né? Nem que seja um pouquinho, não é? Pois é, as lives tem que ser pouquinho, não pode se estender muito também, porque senão a gente começa a ficar enfadado, né? Você gosta de live? Fala aí comigo, se você gosta de live, você tá gostando dos vídeos. Oi, amiga, tudo bem? Beijo, Marta, minha amiga, minha sócia está aqui também, não é? A gente também tá fazendo live aí, para você que esteve na nossa live das mulheres construtoras de vida. Beijo para vocês, mulheres. Não é? Estamos aí crescendo, né? Nos construindo e construindo umas às outras, né? Então, gente, hoje eu quero falar sobre o medo. O medo, gente, tem duas vertentes, não é? O medo, todo mundo acha que o medo é muito ruim, não é? Ah, eu não vou ter medo. Deus me livre de ter medo, né? Mas todos nós somos pegos pelo sentimento de medo. Por quê? Porque isso já faz parte, né, da gente, né? Eu acho que Deus já colocou isso na gente como algo que veio junto quando fomos constituídos do pecado. Porque eu acho que a gente não devia ter medo quando a gente tinha um outro corpo, né? Uma essência de Deus. Porque Deus fala que Ele é o amor. O verdadeiro amor lança fora, não é todo medo. Então, antes desse caminho que a gente está fazendo de volta, realmente acho que não cabia o medo lá. Mas como fomos aí pegos pelo pecado, surgiu todos esses sentimentos, não é? Infelizmente, o medo foi um deles. Mas o medo é muito bom também, gente, quando sabemos, não é, como usar ao nosso favor.
não é? O medo, ele é bom, por quê? Porque ele sinaliza pra gente que está acontecendo algo, não é? Que está ali acontecendo algo, que a gente tem que ter, ok, prudência, a gente tem que observar, não é? Vou dar exemplo, você vai atravessar a rua, você vai atravessar sem ver, não é? Sem olhar, tiver um sinal, se olhar para ver se o sinal está fechado, se vem um carro, uma moto, hoje até mesmo bicicleta, gente correndo, não é? Então, isso é o que é uma prudência. Então a gente está ali alerta, não é? O medo, ele é salutar nesse sentido da gente estar alerta, sermos prudentes, vermos o que é que vai nos fazer mal, não é? Você vai pensar e raciocinar. Bom, você vai praticar um exercício, esses esportes radicais, não é? De pular aí de uma montanha, aqueles pessoal que se, né, seguram, se amarram todo numa corda e pulam, não é? Ai, gente, eu particularmente tenho medo desses esportes radicais. Pular de asa delta, parapente, Deus me livre, não é escalar a montanha, esses picos, eu não vou, eu realmente vou falar, eu tenho medo. Por quê? Porque isso sinaliza para mim que é muito perigoso, não é? Então, o que me falta? Coragem, não é? Coragem. E a coragem é o que nós precisamos para vencer esse medo. Então, muitas pessoas têm a coragem, mas essa coragem tem que estar ali filtrada com raciocínio, não é? Daquilo que você está fazendo. Então, o medo, ele tem essas duas vertentes. Ele é salutar, sim, quando diz respeito a você filtrar, você analisar, você se perceber que aquilo vai te fazer bem ou mal, não é? Então, todos nós temos que ter um pouquinho de medo, não é? Um receio, né, de estarmos aí analisando. E o medo que ele vai ficando sendo patológico é quando ele nos paralisa, não é? Quando esse medo vem cheios de quê? De ansiedade, de autoestresse, não é? A ansiedade é o quê? A ansiedade é quando estamos aí sofrendo antecipadamente, não é? Aquela pessoa que já fica imaginando lá na frente o que vai acontecer, não é? Então a pessoa entra já num pensamento já que ela vai passar mal, que ela vai sofrer algum dano no exagero. Não é normal, como eu disse, na prudência filtrada da gente saber que aquilo vai nos trazer algum dano. Mas quando foge do controle de uma forma exagerada, essa forma exagerada vai levar ao quê? Vai levar um estresse tremendo, não é? Que aí vamos acabar tendo essa patologia de quê? Do famoso aí, da síndrome do pânico, transtornos de pânico, não é? Que são dados por quê? Por esse alto pico de estresse, de ansiedade. Exemplo das pessoas que ficam, às vezes, com medo, não é? Com esse exagero de medo, as mãos começam a suar. Vê se você se identifica. O coração começa a acelerar, não é? Parece que a gente vai ter um ataque cardíaco, fica ali batendo forte, parece que vai sair pela boca. Ai, Deus me livre, parece que vai sair pela boca. Você que tem às vezes medo de falar em público, não é? O coração acelera, parece que você vai morrer. Não é? Então, são esses exemplos, né? A mão sua, o coração ficar batendo forte, tremor nas mãos, não é? E quando a gente se depara com algo que a gente acha, tem um pavor, não é? Umas paralisam, ficam paradas, táticas, outra, ó, dando a correr. Não é verdade, gente? Então, são vários tipos de medo e assim você tem que se analisar, se autoavaliar, você tem que reconhecer, não é? O grande lance da gente vencer todo medo é fazer essa autoanálise, fazer esse autoconhecimento
que nós temos verdadeiramente medo, não é? Eu tenho medo, como eu já falei, não é? Eu acho que esse medo que eu tenho é de prudência, não é? De fazer esses esportes radicais, não é? Então, o verdadeiro medo que a gente tem que ter, que é salutar como prudência, ok? Mas esses que fogem ao nosso controle para levar aí uma crise de pânico, não é? Uma ansiedade, um alto pico de ansiedade, sofrendo antecipadamente, medo de ficar em lugares muito cheios, não é? Lugares fechados, tudo isso vai levando para as patologias. Então, como fazer? Como se identificar? Se analisando, vendo alguns desses sintomas que você sente. E aí você precisa tratar isso com uma terapia, com um psicólogo, e aí entra o lado patológico que tem que ser assistido por um médico também, às vezes até um psiquiatra, não é? Então, por isso que nós conversamos, temos que ter noção de que medo nós temos, se é patológico ou se é salutar, não é? O medo, ele é salutar quando nós usamos ele a nosso favor. Se você tem um medo de fazer, eu não vou fazer esse plano, esse projeto, não vou entrar nesse negócio porque eu tenho muito medo de como vai ser, eu vou ter dano, eu vou ter perdas, não é? E paralisar e não fazer nada. O que fazer para você vencer isso? É você ter coragem, é ser corajoso, é ir mesmo na cara e coragem para vencer, não é? Por isso que o medo tem que ser usado a nosso favor. Nós temos que nos jogar mesmo. E como fazer isso? Procurar realmente identificar que você tem esse medo, pontuar como que você sente esse medo, né? Se focar no seu plano, no seu projeto, ficar centrado nos prós, nos contras. Isso eu estou falando em relação a você que está planejando alguma coisa, que quer tomar uma decisão, não é? E tem medo, tem receio daquilo que vai acontecer. Então, há várias vertentes do medo, não é? O medo usado a seu favor para que possamos avançar em nós mesmos, para que possamos avançar naquilo que a gente está planejando para poder colocar em prática, sem ficar paralisado. E aí os anos vão passando e você não faz nada, aquele projeto que você planejou, aquele sonho que você sonhou, porque você fica ansioso, sofrendo antecipadamente, sem realmente colocar em prática, sem estar usando da sua coragem para vencer o medo. E o patológico é esse, que tem que ser analisado, tem que ser visto, você tem que ser escutado, não é? Se você está tendo todos esses sintomas, não é? De transtorno do medo, né? Transtorno aí do pânico, ficando panicada. Pessoas às vezes que vão nos lugares e acham que ali começa a fantasiar, tem uma sensação que tem alguém olhando para ela, que tem alguém tentando matar ela, perseguindo ela. Tudo isso aí já vai para a patologia. Então é um medo que tem que ser tratado, tem que ser realmente visto por um psicólogo, por um terapeuta, para que você veja da onde está partindo esse medo. Onde você foi bloqueado, o que foi que aconteceu na tua vida, o qual te trouxe todo este medo. Porque não é à toa, gente. Um medo normal que a gente tem, não é? É esse, de prudência, não é? De aviso que a gente vai acontecer, vai nos colocar em perigo. Mas esse medo que nos apavora, que nos desestabiliza, não é? Que nos deixa totalmente transtornado, tem que ser visto, tem que ser tratado, tá? Mas você precisa reconhecer que você tem medo e que você precisa de ajuda e você realmente ir até essa pessoa, esse profissional e tratar, conversar lá de trás. Às vezes tem que ouvir lá de trás, desde quando você era criança, não é? O que a gente faz às vezes com a criança interior. Se essa criança sua não teve muito medo, não te colocaram medo,
não é? Às vezes eu atendi já uma pessoa que tinha muito medo de barata, não é? Pavor de barata. Por quê? Conversando e escutando, nós descobrimos que lá na infância aconteceu algo que colocaram uma barata dentro da roupinha dela, não é? E aí o que? Ficou totalmente bloqueada, travou esse medo, virou um pânico, que ela não pode ver barata de jeito nenhum, nem barata de brinquedo. Sai correndo, porque foi lá atrás bloqueada, né, através dessa brincadeira que deu muito errado, tá bom? Então, esses são os tipos de medo. Temos que usar o medo sim a nosso favor e aquele que é patológico temos que tratar, ok? Então, gente, eu quero falar também o que fazer para as pessoas que têm essa patologia, além de procurar um profissional, de se tratarem, o que é bom também é praticar exercício. Se você tem algum desses sintomas, quando você está em algum momento, a mão sua, o coração acelera, você pensa que você vai morrer, tem gente que sente falta de ar, tem gente que fica, parece que está com alguma coisa apertando, sufocando, entendeu? A garganta. São tantos sintomas que as pessoas sentem. E aí, o que é bom para você estar aliviando? Praticar exercício físico, não é? Você praticando exercício físico vai aí desestabilizar, você vai liberar aí os hormônios, não é? Para que você vai se acalmando. A alimentação também é muito importante, você ter uma alimentação saudável, sem gordura, sem muito açúcar, tá? E a meditação também é muito bom, não é? Para nós aqui que temos o lado espiritual da espiritualidade, você costuma orar, conversar com o seu Criador, medite, é muito bom a gente estar meditando, trazendo à nossa memória pensamentos bons, não é? Orando, pedindo a Deus que nos ajude a nos tirar desse medo, a ter esse medo, ok? E também a gente também tá fazendo, que eu disse, a terapia, não é? A terapia com um profissional, um psicólogo. Você precisa estar alinhando todas essas coisas que podem te ajudar também, tá bom? A vencer esse medo. O que não pode é ficar parado e aceitar esse medo de pronto, porque aí você realmente pode travar de vez e virar aí uma depressão também profunda e você ficar trancado, com medo, não é? De pânico, aquele pânico profundo que acha que se você sair de casa também você não vai suportar, você vai morrer, não é? Tem gente que chega a ficar panicada desse jeito, que acha que saindo, abrindo até uma janela, não é? Quem não viu aí, eu também já conheci uma pessoa na época da pandemia que ficou panicada com transtornos, né, de pânico, que achava que até se ela abrisse a janela, o vírus ia pegar ela pelo vento assim, entendeu? Então ela nem abria a janela da sua casa. Gente, agora imagine, né? Oi, meu amor, tudo bem? Beijo! Então, gente, nós temos que nos perceber, nós estamos vivendo aí o século, não é, das doenças emocionais, essas doenças que tanto somos pegos por nossas emoções, por nossos medos, nossas dificuldades, não é? Então, as doenças todas estão se dando primeiramente aqui na nossa mente e aí elas estão transpassando para o nosso corpo. Como eu sempre digo, uma mente sã, um corpo sã. Então você precisa se perceber, não só no medo, que hoje eu estou pontuando o medo, mas em todas as outras doenças, não é? Mentais, emocionais, para que você possa estar se tratando a partir da sua mente.
daquilo que você tem pensado, daquilo que tem se instalado no teu pensamento, daquilo que você tem há muito tempo guardado no teu subconsciente e você não se percebe. Aquilo que você foi travado lá atrás e hoje você é um adulto com medo, não é? Com medo às vezes de aprender, você tem dificuldade de dizer não. É tudo alguma coisa lá atrás, um bloqueio emocional que aconteceu com você e você não consegue se desenvolver como um adulto. Então são vários tipos, né, de doenças e hoje nós estamos falando desse medo. Ah, obrigada, meu bem. Então, gente, eu quero também agora dar uma palavra em relação à espiritualidade para você que conhece, para você que não conhece, porque o nosso Deus é aquele que é o médico dos médicos, não é? Então é ele que te conhece no seu profundo, né? Nós terapeutas, psicanalistas, os psicólogos, todos eles que trabalham aí com as emoções têm as ferramentas para tratar você, mas Deus tem a melhor ferramenta e o melhor remédio, não é? Porque ele que te conhece, ele que te formou. E você precisa buscar, sim, a ajuda dele, ok? Pedindo, clamando para que ele te ajude a vencer esse medo também. Como eu atendo também na espiritualidade, a gente tem sempre uma palavra de sabedoria, uma palavra de fé para poder trazer você a esse estado espiritual, não é? Nós falamos do estado emocional e esse estado espiritual, os quais as doenças psicossomáticas são bem relacionadas às doenças espirituais também. Por quê? Porque elas são da alma, não é? Então, a alma também está ligada ao espírito. Então, eu quero ler para você onde tem essa passagem, né, que fala do amor, que está em 1 João 4, eu vou ler do versículo 15 ao 18. Preste atenção e você possa ler também aí na sua casa, que o Espírito Santo fale a você e que você use sempre como meditação para que você seja ajudada com a ajuda daquele que nos conforta, que nos consola, que é o Espírito Santo, não é? Temos que tentar, gente, temos que usar de tudo que Deus deixou pra gente, na ciência, não é? E também na sua palavra, tá bom? Olha, então vamos lá, 1 João, capítulo 4, versículo 15 ao 18. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele e ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor e aquele que vive no amor vive unido com Deus. Não é? Então o amor é Deus. E se você ama, você vive unido com ele. Ok? Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem. Olha aí, ó. Lá na ciência, através do conhecimento, não é? Nós falamos da coragem. Então, se você tem coragem, né? Vem o que? Essa intrepidez, essa força que vem de dentro e você pode pedir a Deus para que você tenha essa força para te impulsionar a vencer o medo e você fazer aquilo que você acha que você não consegue. Não é? Oi, tudo bem? Como vai? Boa noite. Continuando. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no amor. Coragem em Deus, é Ele que nos impulsiona, é Ele que, ó, vai lá, minha filha, vai que eu vou contigo. O que Ele disse para Josué? Não é? Josué, que sucedeu Moisés, ele teve medo. Tá vendo? Gente, todo mundo tá sujeito, né? Até Josué teve, não é? Ele era um jovem, né? A gente conjectura aqui que ele deveria ser um jovem bem forte, valente, não é? Igual aqueles atores dos filmes. Com certeza ele devia ser, não é? Mas ele teve medo, né?
E aí Deus disse para ele: seja forte e corajoso, Josué, porque eu estarei contigo. É isso que ele fala para mim e para você. Sejamos fortes e corajosas, mulheres, homens que estão aí também, e enfrente os medos que te habitam, que habitam na sua mente, ok? Usando de quê? Da palavra, usando as ferramentas, né? Usando a ciência, ok? Então vamos lá, continuando. No amor em Deus não há medo, porque o verdadeiro amor lança fora, afasta todo medo. Quem é o verdadeiro amor? Quem é o verdadeiro amor? É Deus. Então você tem que usar dele. Tá com medo? Chama ele para te ajudar. Ô Jesus, olha só, eu tô com medo aqui nesse negócio, tá muito estranho. Ai, meu coração tá acelerando. Vem comigo, me dá essa força que eu vou vencer. Você tá achando, né? Já está vendo que tá virando uma patologia. Minhas mãos estão suando, meu coração tá batendo, tô tendo um taquicardia. Jesus, me ajuda aqui, me acalma. Espírito Santo, traga o equilíbrio emocional das minhas emoções, equilibra meu corpo, meus hormônios, para que eu possa vencer esse medo. Aquele medo que vira um transtorno, não é? Que vira aí um transtorno de pânico, não é? Você vai centralizar, focar. O que eu disse na meditação? Você foca em você, sai do ambiente, pensa em você, pensa em outra coisa, não fica focado no que você está pensando. Você tem que sair fora dali, ok? Então, são essas coisas que a gente tem que fazer. Eu sei que só falar, não é, gente? Falar, estar aqui falando é muito fácil, né? Para quem está sentindo e quem sofre realmente é muito sério. Então, por isso que você tem que ser assistido mesmo. Mas o principal é você se perceber e aceitar que você tem medo, um medo patológico que precisa de ajuda. E para você que tem um medo salutar, vamos embora, vamos sermos como Josué, vamos em frente, coragem para lutar, tá bom, gente? Então, eu quero que vocês estejam sempre aí se percebendo, tá bom? Para que a gente possa vencer todos esses medos, não é? E não achar que vocês vão ser, todos nós vamos ser corajosos e não ter medo de nada, porque isso não existe. Não é? Aquele que não tem medo de nada vai se machucar, não é? Vai acontecer alguma coisa grave, porque o medo, como eu disse, é algo que sinaliza, é algo realmente que devemos ter como prudência, de que aquilo vai nos fazer mal e usarmos o nosso cérebro para poder estar ponderando. Meu amor, algumas coisas são espirituais sim, não é? Mas muitas também são aí patológicas, né? São realmente, como eu disse, das doenças das emoções, aquilo que você vivenciou lá atrás, às vezes você não conhece, desconhece, e aí tem que dar aquela volta, fazer um retorno lá quando você era criança, em algum ponto, e ver o que foi que te travou, ver o que foi que realmente te colocou esse medo e está hoje te panicando, trazendo todo o transtorno do pânico, ok? Então, gente, a ansiedade, ela pode te levar a esse medo, um medo crônico, entendeu? Que é subjetivo, que você fica sentindo todas essas sensações e não é palpável, não é? O medo, quando ele é concreto, quando ele é objetivo, é você ter medo daquilo que você está vendo, daquilo que está à sua frente. Não é como se fosse você atravessar um rio e você ali fica realmente, poxa, esse rio é perigoso, o rio pode ter buraco, o rio pode ser fundo, ele começa a raso e fundo. Então você ali, você está tendo todo uma visão concreta do perigo. Agora a ansiedade te traz esse estresse, esse medo que vem com esse estresse, você começa
a ficar acelerado em você mesmo e começa a ter essas sensações que muitas das vezes não é verdade. Você começa a ter até alucinações, pensar coisas que não existem. Você entende? Então, tudo isso você precisa se perceber. Qual o tipo de medo que você está tendo? Tá bom? Eu espero que você esteja tendo medo salutar, que te impulsiona a viver, que te impulsiona a melhorar, te impulsiona a avançar em você mesmo, nos seus planos, nos seus projetos, tá bom? E se por acaso você está com medo patológico, que você procure ter saúde através de alguém que possa te ajudar de verdade. Monique, o medo é a coragem, o medo é a coragem e a coragem andam juntos. A coragem tem que ser maior do que o medo. Exatamente, estúdio. Exatamente, é isso aí. A pessoa, ela tem que procurar ser corajosa, como eu dei exemplo aqui de Josué, não é? Mas ele ficou com medo. O Senhor teve que vir falar para ele: vamos, Josué. Por quê? Porque com certeza Josué estava querendo paralisar diante ali. De repente ele viu o tamanho das tropas, dos soldados, que eram muito, e aí ele, paralisou. Aí teve que vir, Deus teve que dar a ele uma palavra de força, de vida e de fé. Por isso que nós precisamos também, não é, uns dos outros. Por quê? Porque às vezes temos amigos, temos pessoas, através também da terapia, que vai te ajudar a vencer esse medo, a te impulsionar a ter essa coragem. Porque quando estamos no meio de tanto medo, né, de tanto pavor, a gente não consegue pensar, raciocinar com clareza, e aí não vem a coragem, não é? Então, às vezes vai aparecer aquela pessoa que vai te ajudar, que vai ser com você e vai te, vai, minha filha, vai, ou então até mesmo pegar na tua mão para te ajudar a pular junto, não é? Verdade, verdade. Eu tenho amigos assim, graças a Deus. Por isso a função também dos amigos, não é? Das pessoas mais próximas, aquela realmente que te conhece, que anda com você, a necessidade de falar, de reconhecer e de pedir ajuda. Então, o medo anda assim alinhado com a coragem, mas nem todo mundo consegue, como eu disse, não é? Quando essa pessoa tem uma patologia que é séria, que chega a ser um transtorno do pânico, tá bom? E a gente vive num mundo, né, que está tendo muita gente ficando panicada por conta de tanta movimentação, tanta coisas ruins que vão acontecendo no mundo, né? A pandemia que veio aí, as doenças. Às vezes a pessoa teve uma decepção, não é? Perdeu alguém. Tudo isso vai colaborar também para vir um medo patológico, aquele medo que vai te travar, que vai te trazer algum transtorno. Tá bom? Então você precisa se perceber, você precisa olhar para dentro de você, mas precisa querer. Porque aquele que não quer e não se percebe só vai adoecendo mais e mais, ok? Então, gente, foi sobre isso que eu quis falar para você. Espero que você tenha entendido, tenha me feito entendida. Aqui sempre uma palavra de vida ao teu coração, primeiramente para mim. E caso você queira saber mais alguma coisa, pode estar mandando uma mensagem, não é? E você que já pertence aí ao meu grupo, fique à vontade. Você que não pertence, pode estar entrando, tá bom? E a gente vai falando a cada dia um pouquinho sobre isso que diz respeito a quem nós somos, não é? A nossa vida, a nossa mente, nosso corpo, sermos saudáveis de dentro para fora, não é? Muita gente se preocupa só em cuidar do estereótipo, não é? Só está lindo por fora, mas por dentro está todo estragado. Não cuida daquilo que está por dentro, então não adianta de nada, porque aí é o que? É paliativo, né? Paliativo, porque temos para ser realmente curado,
tem que ser de dentro para fora, né? As doenças que estão aqui dentro, que foram nos internalizando ao longo da nossa vida e a gente nem sabe porque a gente está assim desse jeito, acontecendo algumas coisas e são com certeza alguma coisa que está aí dentro e precisa ser colocado para fora, tá bom? Ótima noite, muito obrigado por todos que passaram aqui. Essa live vai ficar salva se você quiser compartilhar. Fique à vontade, tá bom? Amanhã, se Deus quiser, eu estarei aqui falando uma palavra sobre uma doença emocional. Eu não lembro o que, mas eu sei que eu já dei uma pincelada em alguma coisa, agora eu esqueci. Mas se der tempo, se não aparecer nada, eu estarei a esse horário, às 20 horas, falando com você sobre mais um assunto sobre as doenças emocionais, tá bom? Aquilo que eu e você sentimos, não é? Então é sempre interessante, sempre é importante falar para que a gente possa ser saudável e ter uma vida mais leve, ok? Oi, tudo bem? Boa noite. Então, gente, Deus abençoe você, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E se cuide, hein? Nada de ter medo, tá bom? Coragem, força e fé. E se você tem um medo patológico, busque ajuda. Não fique aí parado não, tá bom? Tchau, 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 tchau.